O milagre de Letícia, uma vitória contra a acidemia propionica. Letícia tinha apenas 19 anos quando os médicos lhe deram a sentença: não há mais o que fazer. Desde os 3 anos de idade, ela lutava contra a acidemia propionica, uma doença metabólica rara e degenerativa que impedia seu corpo de processar proteínas corretamente. As crises eram frequentes, vômitos incessantes, fraqueza extrema, internações que duravam semanas. Os remédios ajudavam por um tempo, mas a cada ano seu organismo respondia menos. Os especialistas do hospital universitário onde ela era acompanhada já haviam esgotado todas as opções. Você precisa se preparar para o pior, disseram os pais, José e Marisa, enquanto seguiam pelo corredor do hospital com os olhos cheios de lágrimas. Mas Letícia não queria desistir. Não naquela idade, não quando ainda sonhava em terminar o ensino médio, em trabalhar, em viver uma vida normal. Uma noite, enquanto sua mãe chorava ao seu lado na enfermaria, uma senhora de cabelo grisalho e rosto sereno entrou no quarto. Vestia um vestido simples, sem adornos, e carregava uma Bíblia desgastada nas mãos. Filha, Deus não abandonou você, disse com uma voz calma, mas firme. Na congregação cristã, oramos por milagres como este. Se quiser, venha conosco no próximo culto. Jesus ainda opera maravilhas. Marisa, que nunca havia sido muito religiosa, olhou para a mulher com desconfiança. Mas Letícia, com um fio de esperança, pediu: mãe, por favor. Não custa tentar. E assim, no domingo seguinte, mesmo fraca e com uma sonda nasal que a ajudava a se alimentar, Letícia foi levada pela primeira vez à congregação cristã no Brasil. O templo era simples, sem altares chamativos ou instrumentos musicais. As paredes brancas refletiam a luz que entrava pelas janelas altas, e os bancos de madeira rangiam levemente enquanto os irmãos e irmãs se acomodavam. Todos vestiam roupas modestas, e as mulheres com saias abaixo dos joelhos, os homens de camisa abotoada até o pescoço. Não havia banda, nem corais ensaiados. Apenas vozes unidas entoando hinos como Jesus, amigo fiel e Deus é amor, sem acompanhamento, apenas a melodia pura saindo dos corações. Letícia sentou-se ao lado da senhora que a havia visitado no hospital, Dona Maria, uma irmã da igreja há mais de 40 anos. O ancião, um homem de barba branca e postura serena, dirigia a reunião com palavras medidas, sempre citando as Escrituras. Irmãos, hoje temos entre nós uma jovem que busca a misericórdia do Senhor, anunciou, olhando para Letícia com bondade. Vamos orar por ela, pois Deus ouve os que clamam com fé. Foi então que algo inesperado aconteceu. Enquanto os irmãos se ajoelhavam, Letícia sentiu uma paz que não experimentava há anos. As orações eram fervorosas, mas sem gritos ou espetáculo, apenas súplicas sinceras, mãos postas, lágrimas silenciosas. Uma irmã mais nova, de nome Clara, aproximou-se e segurou sua mão. Irmã, não tema. O Senhor está aqui. Letícia chorou. Não por dor, mas por uma certeza que nascia dentro dela, aquelas pessoas acreditavam de verdade. Após o culto, o ancião a chamou para uma conversa. Filha, você já foi batizada? Letícia balançou a cabeça. Então vamos preparar seu coração. O batismo nas águas é o primeiro passo para uma vida nova em Cristo. Ela concordou, mesmo sem entender completamente. Nos dias seguintes, enquanto ainda fazia as sessões de hemodiálise, Letícia começou a frequentar os cultos e as reuniões de doutrina. Aprendeu sobre a simplicidade da fé, sobre a importância da obediência à palavra de Deus, sobre a Santa Ceia, o pão e o vinho que simbolizavam o sacrifício de Jesus. Na congregação, não temos curas mágicas, explicou Dona Maria. Mas temos um Deus que ouve. E quando ele age, ninguém pode duvidar. 3 semanas depois, no domingo da Santa Ceia, Letícia foi batizada. A água fria da pia batismal a envolveu enquanto o ancião, com voz firme, dizia: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ela emergiu, sentiu algo diferente. Não foi uma cura instantânea, seu corpo ainda estava fraco, a doença ainda estava lá. Mas seu espírito estava leve. Agora você é uma nova criatura, sussurrou Clara, abraçando-a com um sorriso. Naquela mesma noite, durante o culto, enquanto os irmãos cantavam glória a Deus nas alturas, Letícia sentiu uma dor aguda no abdômen. Era mais uma crise da acidemia, dessas que a deixavam acamada por dias. Ela se curvou no banco, suando frio,
enquanto Marisa, assustada, já se preparava para chamar a ambulância. Mas Dona Maria segurou seu braço. Espera. Vamos orar. Todos no templo se ajoelharam. O ancião impôs as mãos sobre a cabeça de Letícia e clamou: Senhor, tu que saraste os enfermos, que ressuscitaste Lázaro, olha para esta jovem. Não pela nossa justiça, mas pela tua misericórdia, restaura seu corpo. As lágrimas de Letícia molhavam o chão. E então, lentamente, a dor começou a passar. Não como um alívio momentâneo, mas como se algo dentro dela estivesse sendo desfeito. Quando ela se levantou, 1 hora depois, a crise havia terminado. E não voltaria mais. Nos dias seguintes, os exames começaram a surpreender os médicos. Os níveis de amônia em seu sangue, antes perigosamente altos, normalizaram. As enzimas que antes não funcionavam passaram a atuar como deveriam. Isso não faz sentido, admitiu o hematologista, coçando a cabeça enquanto analisava os resultados. É como se a doença simplesmente regressasse. Letícia sorriu. Ela sabia o que havia acontecido. No culto seguinte, ela deu seu testemunho. De pé, como era o costume na congregação, com voz trêmula mas firme, contou como Deus havia tocado seu corpo. Eu não merecia, mas ele teve misericórdia, disse, enquanto irmãos e irmãs choravam e davam glória a Deus. O ancião, com os olhos brilhando, lembrou a todos: não é a igreja que cura. É Deus. Mas ele usa a fé do seu povo. Hoje, 5 anos depois, Letícia vive sem crises, sem medicamentos controlados, sem a sombra da morte pairando sobre ela. Trabalha como professora em uma escola pública, ajuda na limpeza do templo aos sábados e, toda semana, visita doentes nos hospitais, levando a mesma mensagem que um dia salvou sua vida: não desista. Deus ainda faz milagres. A lição que ficou. A história de Letícia não é sobre uma cura milagrosa apenas. É sobre a fé que nasce no lugar certo, entre pessoas que não buscam fama, mas sim a presença de Deus. A congregação cristã no Brasil não promete soluções fáceis. Não há shows, não há promessas de riqueza ou sucesso. Há, sim, uma doutrina pura, uma vida de santidade e a certeza de que, quando o povo de Deus se une em oração, o impossível se torna possível. Muitas vezes, buscamos respostas em lugares complicados, quando a simplicidade da fé é o que realmente transforma. Letícia aprendeu que milagres não são apenas para os fortes na fé, mas para aqueles que, mesmo fracos, se entregam nas mãos dele. E que, às vezes, a maior prova de amor de Deus não é tirar o sofrimento, mas nos dar forças para vencê-lo e, no processo, nos tornar testemunhas de sua glória. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1h37, e na congregação cristã, isso não é apenas uma crença. É uma realidade vivida, todos os dias. Letícia saiu daquele culto diferente. Não era só a dor física que havia diminuído, era como se algo dentro dela tivesse sido renovado. Os olhos, antes cansados pela luta, agora brilhavam com uma esperança que ela não sentia há anos. Ao chegar em casa, sua mãe, que sempre a acompanhou em cada consulta médica, percebeu a mudança antes mesmo que ela falasse. Filha, o que aconteceu? Você está diferente. A mãe segurou seu rosto com as mãos, como se quisesse confirmar que não era ilusão. Letícia sorriu, e as lágrimas vieram sem aviso. Não eram lágrimas de dor, mas daqueles que finalmente encontram paz depois de uma longa tempestade. Mãe, hoje eu senti Deus me tocar. Não foi só a dor, foi como se ele dissesse: confie em mim, que eu cuido de você. A mãe, que também era fiel à congregação, abraçou-a forte. Sabia que aquelas palavras não eram apenas emoção, eram a voz de um milagre começando a se manifestar. Nos dias seguintes, Letícia continuou frequentando os cultos, não mais como uma pessoa desesperada por cura, mas como alguém que já havia recebido algo muito maior, a certeza de que não estava sozinha. Os irmãos em Cristo a rodeavam com orações, e o pastor sempre a encorajava: a fé não é esperar que Deus faça algo por nós, é confiar que Ele já está agindo, mesmo quando não vemos. Uma semana depois, no culto de quarta-feira, algo inesperado aconteceu. Enquanto o coro entoava: o sangue de Jesus tem poder, Letícia sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida a envolvesse. Suas pernas, antes fracas e doloridas, de repente sustentaram seu peso sem esforço.
Ela se levantou do banco, hesitante a princípio, como se testasse o chão. Então, com lágrimas nos olhos, começou a andar. Não mancou. Não sentiu dor. A igreja inteira parou. Alguns irmãos começaram a chorar, outros a louvar em voz alta. O pastor, emocionado, pediu silêncio e levantou as mãos. Glória a Deus! Isso aqui não é emoção, não é coincidência, é o poder do Altíssimo se manifestando no meio do seu povo. Letícia, agora de pé, firme, olhou para o céu da igreja como se quisesse agradecer pessoalmente. Não eram palavras que saíam de sua boca, mas um choro de gratidão. Sua mãe, ao seu lado, caíra de joelhos, com as mãos postas, repetindo: Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Nos dias que se seguiram, médicos ficaram perplexos. Exames que antes mostravam inflamações e danos agora apresentavam melhoras inexplicáveis. Um deles, após analisar os resultados, balançou a cabeça e disse: Não há explicação médica para isso. O que quer que tenha acontecido, não foi a ciência. Letícia sorriu e respondeu com calma: Foi Deus. E Ele faz o que a medicina não pode. Sua vida não voltou a ser como antes, tornou-se melhor. O milagre não foi apenas físico, foi uma transformação de alma. Ela, que antes vivia com medo do futuro, agora testificava em cada oportunidade: Deus não nos promete um caminho sem lutas, mas Ele promete estar conosco em cada uma delas. E quando Ele age, não há doença, não há desespero que resista. Hoje, anos depois, Letícia serve na igreja como intercessora. Ela ora por aqueles que chegam quebrantados, assim como um dia chegou. E quando alguém pergunta como ela teve fé para acreditar na cura, ela responde com a simplicidade de quem viveu o impossível. Eu não tive fé sozinha. Foi a igreja, foram as orações dos irmãos, foi a presença de Deus naquele lugar. Quando você está no meio do povo dele, até o impossível se curva. Porque na congregação cristã no Brasil, milagres não são histórias do passado. São realidades do presente, escritas todos os dias na vida daqueles que creem. E a maior prova de que Deus ainda opera não está nos livros, mas nos corações transformados, como o de Letícia, que hoje caminha não apenas com os pés, mas com uma fé inabalável de que, para aquele que tudo pode, não há limites. E foi justamente essa fé inabalável que levou Letícia a testemunhar outro milagre, dessa vez na vida de uma jovem chamada Mariana, que chegou à igreja arrastada pela dor e pela desesperança. Mariana tinha apenas 22 anos, mas carregava nas costas um fardo que parecia mais pesado que qualquer cruz, um diagnóstico de esclerose múltipla, uma doença que aos poucos roubava seus movimentos, sua visão e até a capacidade de sorrir. Ela entrou na Universal apoiada em uma bengala, os olhos baixos, o coração apertado pela decepção de tantos tratamentos que não deram certo. Os médicos tinham dito que seu caso era irreversível, que ela deveria se preparar para uma vida de limitações. Mas no fundo, Mariana ainda guardava uma centelha de esperança, foi isso que a fez aceitar o convite de uma amiga para vir à igreja. Naquele domingo, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Letícia sentiu algo dentro dela pulsar. Era como se Deus estivesse dizendo: Você conhece essa dor. Fale para ela. Sem hesitar, ela se aproximou de Mariana no final do culto e, com voz firme, mas cheia de compaixão, disse: Eu também já ouvi que não tinha jeito. Que minha vida seria numa cadeira de rodas. Mas Deus não olha para relatórios médicos. Ele olha para o coração. E se você crer, Ele vai te curar. Mariana olhou para Letícia, incrédula. Como aquela mulher, que caminhavas com tanta segurança, poderia entender sua dor? Mas então Letícia contou sua história, as quedas, as noites de choro, o dia em que não conseguia nem segurar um copo d'água. E como, depois de persistir em oração e jejuar, Deus a levantou. Não foi de uma hora para outra, confessou Letícia. Teve dias que eu duvidei. Mas a cada culto, a cada oração, eu sentia uma força nova. Até que um dia, simplesmente, eu me levantei. E não caí mais. Mariana chorou. Não era um choro de tristeza, mas daquele tipo que abre as comportas da alma, que lava a dor e faz nascer algo novo. Naquela noite, ela voltou para casa com um propósito: iria lutar na fé, assim como Letícia tinha feito. E lutou. Mariana começou a frequentar os cultos de libertação, a participar das correntes de oração, a jejuar nas sextas-feiras.
Às vezes, a doença parecia ganhar força, as pernas fraquejavam, a visão embaçava, mas ela se agarrava às promessas de Deus. Até que, 3 meses depois, algo extraordinário aconteceu. Numa terça-feira de oração, enquanto o pastor impunha as mãos sobre ela, Mariana sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida estivesse reparando cada fibra danificada. De repente, ela abriu os olhos e enxergou com clareza. Sem pensar, jogou a bengala no chão e deu os primeiros passos firmes em anos. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Mariana corria pelos corredores, abraçando os irmãos, rindo e chorando ao mesmo tempo. E ali, no meio daquela celebração, estava Letícia, com lágrimas nos olhos, vendo o milagre que ela mesma havia semeado com sua fé. Hoje, Mariana não só caminha sem ajuda, como voltou a trabalhar e até corre pelas manhãs no parque. Sempre que pode, ela volta à igreja para contar sua história, porque sabe que cada testemunho é uma semente para outro milagre. Eu quase desisti, ela diz, segurando a mão de alguém que chega quebrantado. Mas Deus não desistiu de mim. E Ele não vai desistir de você. Porque na Universal, os milagres não são coincidências. São respostas. Respostas para quem não desiste, para quem acredita que a última palavra não é da doença, não é do fracasso, não é da morte, mas de um Deus que ainda hoje estende a mão e diz: levanta-te e anda. E foi justamente numa dessas noites de testemunho que um homem chamado Roberto entrou pela primeira vez na Universal. Ele vinha arrastando os pés, não só pelo cansaço, mas pelo peso de uma depressão que o acompanhava há anos. Havia perdido o emprego, a esposa o deixara levando os filhos, e as contas se acumulavam como uma montanha que ele não tinha forças para escalar. Já tentei de tudo, ele murmurou para si mesmo, sentando-se no fundo do templo, onde achava que ninguém o veria chorar. Mas Deus viu. Enquanto Mariana contava como suas pernas voltaram a sustentar seu corpo, Roberto sentiu algo estranho no peito, uma pontada de esperança, pequena como uma centelha, mas suficiente para fazê-lo levantar os olhos. Foi então que o pastor, como se lesse sua alma, olhou diretamente para ele e disse: tem alguém aqui que acha que seu caso não tem solução. Mas Deus está te dizendo hoje: eu sou a solução que você procurou em todos os lugares errados. Roberto tremeu. Aquilo era para ele. Não havia dúvida. No final do culto, uma obreira se aproximou com um sorriso que parecia genuíno demais para ser forçado. Irmão, você precisa de oração? Ele queria dizer não, como sempre fazia, mas desta vez, as palavras que saíram foram: sim. Preciso muito. E ali mesmo, entre lágrimas que molharam o chão, ele entregou tudo o que restava de si, o desespero, a vergonha, a raiva, nos braços de um Deus que, segundo aquela mulher, nunca vira as costas para um filho que volta. Dias depois, Roberto recebeu uma ligação de um antigo colega de trabalho. Ouvi falar que você está passando aperto. Tem uma vaga aqui, e o chefe pediu para te chamar primeiro. Ele não entendia. Não havia procurado emprego, não havia mandado currículo. Mas ali estava a oportunidade, como se alguém tivesse aberto uma porta que ele nem sabia que existia. No primeiro salário, ele pagou as dívidas mais urgentes. No segundo, alugou um quartinho simples, mas que era seu. E na primeira sexta-feira depois de receber, ele voltou à Universal, não mais escondido no fundo, mas na frente, com um envelope na mão. Pastor, isso é a minha oferta. Não é muito, mas é o meu agradecimento. Porque eu estava morto por dentro, e hoje eu tô aqui. Vivo. E foi assim que Roberto descobriu que milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. É o emprego que aparece quando ninguém mais acredita em você. É a força para levantar da cama quando o corpo pesa 1 tonelada. É a paz que invade o coração no meio da tempestade, como se alguém sussurrasse: calma. Eu tô aqui. Hoje, Roberto não só reconquistou a custódia dos filhos como também batizou a ex-mulher, que, ao ver sua transformação, perguntou: o que aconteceu com você? E ele, com os olhos brilhando, respondeu: Deus aconteceu. Porque na Universal, as histórias não terminam no era uma vez. Elas começam no até aqui me ajudou o Senhor e continuam no veja o que ele ainda vai fazer. Cada vida restaurada é um grito contra o impossível, uma prova de que, quando o homem diz acabou, Deus começa a agir. E se você está lendo isso hoje pensando mas o meu caso é diferente, saiba, foi isso que Mariana pensou quando as pernas não respondiam.
Foi isso que Roberto acreditou quando a escuridão parecia sem fim. Mas eles descobriram, e você também pode descobrir, que Deus não trabalha com casos perdidos. Ele trabalha com filhos. E filhos, ele nunca desiste. O milagre que não teve fim. A ex-mulher, ao ouvir aquelas palavras, sentiu algo se quebrar dentro dela. Não era inveja, nem saudade do passado, mas uma certeza de que aquela paz, aquela luz nos olhos dele, era real. E se era real para ele, poderia ser para ela também. Naquele dia, ela não só aceitou o convite para a igreja como voltou nos dias seguintes, até que, numa noite de oração, as lágrimas que ela guardava há anos finalmente caíram. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio. Deus também a havia encontrado. Enquanto isso, ele, que antes arrastava os pés pela vida, agora corria, literalmente. Os médicos não tinham explicação para a força que voltará às suas pernas, nem para a clareza que substituíra a escuridão em sua mente. Mariana, que entrou na Universal arrastada pela fé da mãe, saiu andando pelos seus próprios pés. Roberto, que jurava que a depressão o enterraria vivo, hoje canta no coral da igreja, sua voz firme como o testemunho que carrega. Reflexão final. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar as pessoas. Ele muda as pessoas e, por elas, transforma o impossível em veja só o que ele fez. O milagre não foi só a cura, o perdão ou a restauração. Foi a descoberta de que, quando tudo parece perdido, ele está apenas começando. Lição de vida. Seu caso não é diferente porque Deus não trabalha com casos, ele trabalha com filhos. E filhos não recebem migalhas de milhares e recebem um milagre pessoal que só o Pai pode dar. Não é sobre merecer. É sobre confiar que, onde você vê um ponto final, Deus vê uma vírgula, e já está escrevendo o próximo capítulo. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o melhor. Ele não vai parar.